É muito comum a gente ouvir dentro dos ensinamentos teológicos que o Messias veio no primeiro século para abolir a lei de Moisés, para abolir a Torá. E alguns exemplos da lei que o Messias veio para supostamente mudar é o sábado, é o Shabat, bem como os outros tempos determinados que nós encontramos na Torá, no livro de Levítico, capítulo 23, e até mesmo as instruções dietéticas encontradas em Levítico, capítulo 11. Mas o Messias disse que ele não veio para mudar a lei, que ele não veio para abolir a lei, nem os profetas, mas nos ensinar através do exemplo para praticá-la e ensiná-la aos outros, para que nós possamos ser os grandes no reino dos céus. E no livro de Mateus, capítulo 5, verso 17 ao 19, está escrito: Não cuideis que vim destruir a lei aos profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, não só o Messias disse que não veio para abolir a lei, para mudar os tempos e a lei, porém os profetas afirmam que este é a função e o coração do anticristo. O coração do anticristo, segundo os profetas, é justamente mudar os tempos determinados e a lei de Moisés. Esse não é o coração do Messias. E o profeta Daniel, no capítulo 7, verso 25, disse: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá aos santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. E muitas pessoas não entendem o que significa mudar a lei, porque para mudar a lei é o mesmo que transgredir, que quebrar Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, que proíbe justamente a gente aumentar ou diminuir algo da lei. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2 disse: Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, esse é o coração do anticristo: adicionar ou tirar a lei de Deus. Agora, o que significa essa frase que Daniel usou aqui, mudar os tempos? Daniel capítulo 7 foi escrito em aramaico, e a palavra aramaica neste versículo 25 de Daniel 7, que é traduzida para o português como tempos, em aramaico é a palavra Zeman. Zeman significa um horário fixo, significa um tempo determinado, significa uma data específica. E a palavra equivalente a Zeman é a palavra moed, ou a plural moedim. Então, os tempos, essas moedins, ou os tempos determinados do nosso Criador, estão justamente listados em Levítico capítulo 23. Então, mudar os tempos em relação à lei de Moisés é mudar os feriados bíblicos declarados pelo nosso Criador em Levítico capítulo 23. E a maior parte do cristianismo, infelizmente, não observam nenhum dos tempos determinados pela Bíblia. Por quê? Porque eles acreditam erroneamente que o Messias ensinou contra eles. E nós somos os primeiros a admitir que realmente existem alguns versículos difíceis de entender no Novo Testamento, no qual diz respeito à lei de Moisés. E um desses textos que muitas vezes nos confunde com respeito à observância da Torá é Atos capítulo 10, Atos capítulo 15, e vários versículos do apóstolo Paulo parecem implicar para muitos que a lei de Moisés mudou através do Messias. No entanto, a menos que desejamos acusar o nosso Messias de fazer o trabalho do anticristo, talvez possamos reexaminar os versos comumente mal interpretados no Novo Testamento. E te recomendo, se assim você quiser, em nosso canal do YouTube, assistir 2 estudos que falamos com respeito a isso, que é justamente a visão de Pedro, Atos 10, e a série Paradoxo Paulino. Então, espero que este breve comentário tenha te dado algo a considerar nesse dia. E lembre-se, examine tudo com a palavra do Eterno. Que o Eterno abençoe a tua vida, em nome de Yeshua. Amém. Shalom e até a próxima.